depois acho que a gente conversa mais no grupo, né? Ou se tá mais pessoal, assim. Mas aí Tá depois a bom, gente... beleza. Eu vou ter que sair e entrar de novo, porque a minha mensagem, a minha imagem não está aparecendo, e às vezes está travando aqui, viu, Felipe? Então, eu estou saindo e entrando. Mas as nossas aqui? Que a É, sua para a gente é, tá... Ah, entendi. Beleza. entendeu? Eu tô saindo e já vou entrar. Beleza. Vou só ficar deixar no jeito aqui, porque quando o pessoal entra, aparece aqui para mim. Bom, então, gente, só dizer algumas coisas, eu separei algumas passagens para a gente ler junto o texto, né, do primeiro capítulo, mas só um pouquinho da obra, né, o Schmitt ele publica primeiro os três primeiros capítulos como uma obra, em 22, né, ele vai dar como título desses 3 capítulos Sociologia dos Conceitos de Soberania e Teologia Política, num volume que foi realizado em homenagem ao Max Weber. Né? E o último capítulo é um ensaio que ele publica separadamente, depois, quando a gente chegar a esse texto, é bem interessante mesmo, né? Vocês verão que ele muda um pouco a discussão, né? Por isso que ele parece mais como um apêndice do que como um quarto capítulo, porque os 3, eles dialogam bastante, só o último capítulo que justamente foi pensado como um ensaio separado, e depois o Schmitt compila isso e publica a Teologia Política. Em alguma medida, só para dialogar o que a gente estava conversando no início, né? Acho que a teologia política ela dá um pouco de seguimento a uma reflexão que já estava no horizonte do Schmitt há algum tempo, que é esse paralelo, para não entrar na discussão que ele vai entrar mais detidamente depois, quando ele fala em secularização, mas é isso que depois vai aparecer como função paradigmática da igreja em relação ao Estado, né? A teologia política e a ditadura também, em alguma medida, tem isso como pano de fundo, né? A gente vai pensar, então, a soberania em sentido análogo, o modo como a soberania estatal vai ser pensada tem isso como pano de fundo, né? Essa discussão, por isso que o termo teologia política, né? Que depois, anos depois, numa carta, o Schmitt vai dizer que o termo teologia política, de fato, é dele, curiosamente, né? Mas não a origem, propriamente, mas o modo bem específico que ele dá esse conceito, né? Mas, então, esses textos aqui do período, 21, a ditadura, 22, a teologia política, e depois o catolicismo romano, tem isso, então, como um pano de fundo, né? E aqui, o Schmitt, então, vai pensar a soberania estatal a partir, então, de alguns conceitos do catolicismo, né? Apesar dele não afirmar dessa forma, tal como vai ficar claro em 23, né? Mas é curioso, então, como que eu busquei ressaltar um aspecto só desse primeiro capítulo, e já eu chego lá, 3 passagens do capítulo, né? Mas como que ele vai falar muito que a soberania não se dissolve, não dissolve pura e simplesmente a normalidade jurídica, mas ela surge como uma instância que pode decidir, sempre que entenda necessário, a suspensão da ordem jurídica e a abertura de um estado de exceção, que é o modo como ele, inclusive, vai abrir o texto, né? Esse vai ser o sentido que ele dará de soberania, né? Não como não pura e simplesmente dissolução, mas possibilidade da dissolução. É como se ele dissesse, bem, a normalidade não é excluída, mas há nela, contida na normalidade, uma instância de poder que conserva a possibilidade de decisão, se a situação das coisas exigir, sobre a exceção. E situação das coisas, isso é curioso, né? Que é um termo que aparece muito no Donoso, né? Situação das coisas. Bom, então, a gente vai falar a defesa de um poder soberano que vai mediar o acesso dos indivíduos à ordem e ao direito, significa, então, quase que a defesa da sustentação dessa mesma ordem por um poder que não está sujeito ao direito e não encontra no direito, na ordem jurídica, qualquer limitação à sua capacidade de decidir sobre o conteúdo, seja a necessidade, seja o conteúdo ou a necessidade da suspensão. E alguém poderia perguntar, né, bem, mas como que entra a ordem... Deixa eu aceitar o documento. Ordem jurídica nisso, né? O direito positivo, ou a ordem jurídica, né? O Schmitt vai dizer, bem, a ordem jurídica, esse é o ponto que eu queria destacar, né? Um dos pontos, né? A decisão vai sempre aparecer como anterior ao direito e fundadora desse mesmo direito enquanto norma jurídica. Ele vai dizer, bem, a ordem jurídica surge como resultado de uma decisão fática, né? Aquela famosa frase está na página 93 do texto aqui,
para se criar direito, não é preciso ter direito. Então, por isso que ele vai dizer, lá pelas tantas, que a soberania deve permanecer fora dessa mesma ordem, da qual ela emana, que é sustentada por ela. Então, a ordem jurídica, ela depende dessa instância, digamos assim. Aquilo que depois, no conceito político, vai ficar mais claro, né? Mas o político vem antes. Né? É por isso que ele abre o texto, já nas primeiras linhas, dizendo que, bom, a pergunta pela soberania se traduz na pergunta sobre a possibilidade de decidir sobre o estado de exceção, sobre quem decide, né? Essa plenitude substancial do poder, esse é um termo que o Alexandre usa bastante, né? Sobre quem decide, aí como o Schmitt vai dizer ali logo na página inicial, quem decide o caso não regulado juridicamente. Essa é que se torna, de fato, a questão da soberania propriamente. Então, esse é um dos aspectos que eu gostaria de ressaltar, e já eu vou ler uma passagem aqui, lá da página 93, que é isso, né? A decisão aparece como anterior ao direito, né? E fundadora desse mesmo direito enquanto norma jurídica. Ele vai dizer, bem, quase que essa é a essência, né, da decisão. Enquanto anterior à ordem jurídica, ela é indeterminada por essa mesma ordem. Então, isso é curioso, né? Porque ele não cita esse texto, mas parece quase como uma referência direta a um texto do Donoso Cortés, que é um comentário que ele faz a um projeto de lei sobre estados excepcionais na Espanha, que ele vai dizer justamente isso, né? Como que juridicamente ele pode dizer, bom, é louvável você tentar estabelecer alguma coisa sobre a exceção, mas ele vai dizer literalmente isso, né? Em tempos normais, aí se aplica direito normal, em tempos excepcionais, aí a coisa se abre, né? É justamente o que o Schmitt está dizendo aqui. Bem, a ordem jurídica não pode controlar o caso de exceção, né? Ele vai dizer assim, ó, uma passagem da página 93. O caso excepcional manifesta a essência da autoridade estatal o mais claramente possível. Aqui a decisão distingue-se da norma jurídica e, para formular de modo paradoxal, a autoridade mostra que ela, para criar direito, não precisa ter direito. Aquela frase que eu tinha comentado antes, né? Então, a essência dessa ordem jurídica se manifesta justamente, o ponto fundamental, é por isso que ele abre com a imagem do estado de exceção, né? Porque o estado de exceção prova justamente isso, essa anterioridade, esses dois tipos de ordem, mais tipos de diversos tipos de ordem que ele vai estipular, né? A ordem jurídica é uma delas só. Por isso que a condição de normalidade é dada pelo poder soberano, né? Que é anterior à ordem jurídica. E aí, por isso que vai vir uma outra afirmação que ele faz também, que é todo direito é um direito situacional, um direito de situação. O professor Oswaldo, no livro dele sobre o Agamben, né, ele fala, todo direito é um direito aplicável a uma situação. Né? Acho que é isso, né? Ele traduz dessa forma, né? Acho que bem interessante essa imagem. Né? Exatamente no momento de exceção que a coisa se comprova. Desvinculado, inclusive, da ordem jurídica a que dá origem a ela. Aí tem uma outra passagem, na mesma página, 93, que diz um pouco sobre isso que a gente estava conversando. Né? A tendência do Estado de Direito de regulamentar detalhadamente o estado de exceção representa a tentativa de circunscrever o caso no qual o direito se suspende a si mesmo. Aí se pergunta, de onde o direito cria essa força? E como é logicamente possível que uma norma seja válida com exceção de um caso concreto, que ela não consegue assimilar totalmente, tipificando? Esse é exatamente o ponto que o Donoso destaca nesse discurso dele sobre a tentativa de circunscrever os casos excepcionais. O Schmitt vai dizer, bem, é por isso que, não sei, Caio, acho que é aqui que se inscreve esse ponto que estava falando da decisão que vem do nada, né? Porque o Schmitt diz isso claramente, né? Assim, quando analisado normativamente, a decisão parece vir do nada, porque pela ordem jurídica ela parece vir do nada porque a ordem chega até um ponto só. E tem algo anterior ali, o Schmitt vai dizer que é onde está, de fato, a soberania. Bom, mas há uma série de pontos aqui no texto que já, em alguma medida, já estariam pressupostos, né, nesse texto de 22, que é algo que ele vai dizer, bom, um caráter incontornável do conceito de soberania. Isso está pressuposto também nessa passagem aqui, porque ele vai dizer, bom, autores, ele diz isso claramente, né, autores como Kelsen, aí ele se refere também ao Kant, né, ele vai dizer, bom, o direito excepcional, o direito de exceção, ou algo do tipo, já não seria nem mais direito.
né? Isso aí já não é uma questão de direito, né? E aí acaba se afastando. Bom, isso não é uma questão, como se isso não fosse uma questão relevante, né? Tem uma afirmação que ele vai dizer lá, que é Kelsen resolve o problema do conceito de soberania ao negá-lo, né? Então, ao negar o conceito de soberania, ele resolve, porque como se não fosse uma questão relevante para o direito, e o Schmitt está destacando justamente o contrário, né? Ele vai dizer, bom, é uma questão de primeira ordem. E um outro ponto também é a não identificação entre Estado e direito. Acho que esse é um ponto que desse primeiro capítulo fica muito, muito claro, e isso é algo que eu acho que vai acompanhar o Schmitt, pelo menos acho, durante toda a sua obra, né? Essa não identificação. Deixa eu ver aqui. Então, essa distinção entre ordem e direito, e está aqui também numa passagem, destaquei aqui mais uma passagem da página 93. Não existe norma aplicável no caos. É aqui que ele demonstra isso, né? A ordem deve ser implantada para que a ordem jurídica tenha um sentido. Deve ser criada uma situação normal, e soberano é aquele que decide definitivamente se esse estado normal é realmente predominante. Todo direito é um direito situacional. O soberano cria e garante a situação como um todo, em sua totalidade. Ele detém o monopólio dessa última decisão. É nisso que reside a essência da soberania estatal, que, portanto, define-se corretamente não como o monopólio da força ou do domínio, mas juridicamente como o monopólio da decisão, em que a palavra decisão é empregada no sentido genérico, passível de um maior desdobramento. Mas aqui está o ponto, né? Não existe norma aplicável no caos. Então, o soberano é aquele que garante uma situação de normalidade, e a partir do momento em que você tem uma situação de normalidade, aí sim a ordem jurídica pode ser implantada. Então, essa anterioridade da soberania, ele não fala nesses termos aqui, né, mas depois vida, no conceito político, essa imagem, né, entre a política e o restante, né? Uma decisão política por trás, porque desvincula entre ordem e direito, entre ordem e ordem jurídica. Ordem jurídica é uma outra coisa, né? A ordem jurídica ela vem depois. Porque ele vai dizer, bem, há quase uma diferença insuperável entre direito e ordem, porque o direito é tomado enquanto ordem jurídica e o Estado enquanto poder capaz de criar a ordem necessária, já que não existe norma aplicável no caos, a vigência da ordem jurídica. Então, só a ordem... É como se o Schmitt dissesse, bem, não há... Isso, o Alexandre, num texto ele escreve, né? É como se ele dissesse, bem, não há sociedade sem soberania, sem um poder soberano que justamente a coloque, né? É quase uma condição necessária. Primeiro, você precisa ter esse poder soberano que depois estabelece uma condição normal que aí sim poderá fazer a existência do Estado propriamente. Né? Como o Schmitt vai dizer logo na sequência dessa passagem que eu acabei de ler. A existência do Estado dá aqui provas de uma indubitável supremacia sobre a validade da norma jurídica. A decisão liberta-se de qualquer vínculo normativo. Está fazendo um barulho. A decisão liberta-se de qualquer vínculo normativo e torna-se, em sentido autêntico, absoluta. No caso de exceção, o Estado suspende o direito em virtude, por assim dizer, de um direito de autoconservação. Os dois elementos do conceito direito e ordem jurídica, direito, surgem aqui surgem aqui um diante do outro e provam a sua independência conceitual. Então esse que vai ser um ponto que eu tentei destacar, como que o Schmitt vai diferenciar uma coisa da outra. Estado e direito são coisas completamente distintas. E já que o Estado encontra-se acima da ordem jurídica, é a condição de possibilidade dessa mesma ordem. Então, eu acho que esse é o ponto. Por que o Schmitt começa, então, o texto falando sobre o estado de exceção? Porque a exceção ele surge justamente da destruição da ordem, em função de uma separação desses termos, né, desses conceitos de direito e ordem. Por que eu optei por ressaltar só esse ponto, né? E aí, os colegas aí podem ressaltar outros também, né? Mas porque esse é um debate que o Schmitt vai acompanhar, pelo menos o Schmitt, praticamente 10 anos depois, o debate sobre o guardião da Constituição, isso vai estar pressuposto ainda, vai estar em questão. Lá em 31, quando o Schmitt publica o guardião da Constituição, isso ainda está em questão. Ou nos diálogos que ele tem com o Kelsen. Então.
como se, bom, só há direito porque há um poder soberano que cria previamente uma situação de ordem como condição de existência da ordem jurídica, que é um tipo específico de ordem. Bom, mas é isso, eu não sei, eu passei meio rápido aqui, né? A gente, porque assim, o texto ele não é tão longo, né? O primeiro capítulo aqui, dava, inclusive, eu até pensei, né? Falei, bom, a depender se o pessoal quiser, a gente lê o texto, né? Lê, não só essas passagens que eu coloquei, né? Mas acho que de alguma medida dá para mais ou menos ter em mente, né? Por exemplo, um pouco antes daquela passagem que ele vai dizer a tendência do Estado de Direito, ele vai falar justamente isso, né? Para Kant, o direito emergencial não é nem mais direito, né? Ele vai dizer depois no Kelsen, né? É compreensível, por exemplo, que um neo-kantiano como Kelsen não soubesse o que fazer com o estado de exceção. Porque justamente essa é a questão. Né? Bom, mas não sei o que vocês acham. Dá para ler algumas passagens também? Eu estou com a coisa aberta aqui, fechada. Não, mas o que eu acho interessante, Felipe, eu não tinha pensado isso agora, e quando você fez um comentário sobre o Alexandre, o que me veio à cabeça é o seguinte: esses caras, eles têm um dogmatismo de saída, assim, que é aquela ideia de que, como assim não há uma sociedade sem soberania, né? Como não há uma forma de ordenamento sem soberania? Claro que há, né? E é claro que é possível, né? Essa invenção, se a gente toma a invenção como a invenção do século IV, do Império Romano, né, do século IV, vamos imaginar que seja uma invenção então do século I do Império Romano, né? Ora, essa invenção do século I do Império Romano, ela supõe um certo tipo de ordenamento que se estrutura pensando numa estratégia de expansão e de conservação do império. Ponto, né? Mas isso não quer dizer que isso não invalida a existência de de um outro ordenamento político que havia na própria Roma, né? Na Roma até de 600 anos, né? Do ano 500 e tantos até o ano 1. Então, assim, tem uns reducionismos no mundo schmittiano de pensar a soberania que são reducionismos de quem não leu o Baudin, né? E, ou que leu o Baudin via o Schmitt. Né? Porque o Baudin é muito interessante. E agora eu fico pensando assim, como foi acertada a minha opção de dedicar 5 anos da minha vida àquele texto lá, que é o Métodos, porque lá você tem, ele vai fazer a exposição em duas vertentes. A exposição da soberania como um princípio. Uma vertente, que é a ideia de princípio, partindo do Aristóteles, né, de que tudo tem uma causa primeira, um princípio, ordenador, né? E uma outra opção de demonstração do Baudin é uma opção genealógica. Ele próprio faz uma genealogia do conceito. E aí ele começa a descrever famílias, vai lá um monte de historiador que fala das famílias, de como das famílias você gera as primeiras aglomerações, e aí você passa para as vilas, depois para as cidades e tal, até chegar no momento em que alguém tem que decidir sobre a autoridade. Quem é a autoridade maior aqui? E aí essa decisão cabe àquele que espelha aquela estrutura que espelha a autoridade da família. A autoridade da família é o pater familias, né? Então, você precisa de uma genealogia, e toda genealogia é particular, né? Mas você precisa de uma genealogia para a posição do conceito, a apresentação do conceito. Então, é interessante ver como que, ou você precisa de uma formulação quase que deontológica, né, de um princípio regulador, que é a soberania como um princípio mesmo, né? Agora, essas formulações que o Alexandre a todo momento fala isso, né?
elas, na verdade, são falácias. Isso é falacioso, esse argumento. É falacioso porque ele desconsidera todas as outras formas de ordenamento político que existiram, legítimas, inclusive, que foram reguladas por lei, por a própria cidade grega, né? A própria experiência da democracia grega, né? É, então, isso é muito interessante, sabe? Isso é o que, vamos dizer assim, se estivéssemos aqui com com não só o Alexandre, quem gosta muito disso também, tem outros colegas aí, mas o Alexandre sobretudo, né? E, sabe, isso é um negócio que todo mundo dá como pressuposto. Acho que é assim, mas não é um pressuposto, entendeu? A coisa é mais complicada e ela pode ser diferente. E ela pode ser diferente, né? Enfim, mas essa é a coisa que me ficou mais presente nesse momento. É porque parece que para ele já não há abertura para a coisa ser diferente, né? Toma isso como curioso. É bem interessante. Esse, tem um ponto aí, eu não sei o que você acha também, Felipe, você estava falando que ele abre essa discussão que o Douglas está falando, né? É o soberano que e aí tem um elemento que fica mesmo, assim, a hora que você estava apresentando, me lembrei de uma outra, como é que isso vai aparecer lá na teoria da Constituição, por exemplo. A instância de poder que inaugura, que constitui, conserva, né? E aparece esse elemento da decisão possível, de suspensão. E na teoria da Constituição aparece isso como uma certa noção de uma reserva da Constituição ainda, né? Como é que o soberano vira, né? É uma certa imagem, sei lá, talvez do poder constituinte, acho que ele está falando ali, mas olha, quando ele fala assim, ó, uma ordem que não é uma ordem jurídica ainda, é política, para ele, claro, mas ainda é isso deságua, que nem você falou no Guardião da Constituição, mas tem um elemento na teoria da Constituição ali ainda, como que isso ainda é o elemento da Constituição ainda. Como é que esse soberano é o elemento da Constituição política. Você tem a decisão que é política, que instaura a ordem jurídica depois na normalidade, e quando ela se suspende, né, quando ele vai... E aqui o debate é, lógico, né, para quem vai ler o texto depois, ele vai começar a arrebentar com o Kelsen depois, ainda mais ainda. Né? E dizendo assim, ó, o Estado não é o direito, não é a ordem jurídica, porque justamente o elemento da Constituição está preservado politicamente na soberania que decide sobre o aparecimento do próprio Estado. Né? E é que você falou isso, me lembrei dessa passagem lá na teoria da Constituição. Mas, ó, tem ainda um elemento, digamos, que é a própria, seria, não sei se essência é uma palavra muito boa aqui, né? O Douglas pode ajudar a gente nisso aí, mas seria esse elemento da própria noção de Constituição. Talvez para o Schmitt faz sentido, né? O elemento da existência, né? Tipo, o existencial da Constituição, né? Você tem seria a imagem do povo que aparece politicamente no momento em que decide sobre a Constituição, que isso acho que vai até depois, né? Vai ficar no pensamento dele, me parece que é uma linha, o Schmitt, apesar de ter aquela discussão se ele é ou não sistemático, mas me parece que ele tem umas linhas de força aí que ficam, né? No Nomes da Terra vai aparecer isso no momento que ele vai dizer, olha, que agora que você circunscreve o espaço territorial, o povo aparece politicamente. Não acho que não é arbitrário a gente pensar que isso é justamente essa decisão que ele está vendo aqui. Talvez ele não tenha muita noção, muita clareza sobre isso, mas vai se desenvolver depois, né? Se aparece politicamente, o conceito político vai dizer, ó, o Estado pressupõe o conceito político, né, que é a decisão em que esse povo aparece, né, circunscreve, diz aqui, constituímos a existência política desse povo. E agora vamos regular. A segunda fase é a lei constitucional, né, que ele vai fazer essa distinção também. Como é que vai aparecer isso daqui? E aí o Douglas mostrou, o Bodan, nesse texto, ele aparece bastante mesmo, né, Douglas? Como é que ele dialoga aí com essa questão do princípio ordenador, né? E que ele pega ali um trecho, agora não achei, mas que ele vai falar da ditadura, aquela distinção que ele faz não lembro como é que é o argumento, mas você tem uma distinção que ele faz com a questão da aplicação do direito. O Agamben explora muito isso, né? A distinção que ele faz ali. Na hora que você estava colocando isso aí uma questão, só uma curiosidade, assim, que você falou, né, daquela questão da decisão que vem do nada, que eu acabei encontrando nos textos ali que o Francisco Campos está analisando,
O problema para ele ali é que, no fundo, ele não lê só o Campos, né? Ele não lê só o argumento teológico. Ele vai dizer assim, ó, no limite, o Carl Schmitt já não... no fundo, ele não está afirmando mais nenhum valor nacional. O nihilista, justamente por isso. A decisão que vem do nada é porque não tem valor nenhum. Não tem, por exemplo, o paralelo que o Campos vai fazer eu consigo ver os valores espirituais do Brasil. É muito curioso isso. Pátria, família, religião. O Carl Schmitt não está afirmando nada. Vem do nada, porque a gente entende aqui o argumento, mas também porque ele não afirma nada. Qual é o valor alemão da germanidade que ele está afirmando aqui? Nacional. Isso é a leitura do Campos, tá? Só para a gente jogar aqui uma curiosidade aqui, como é que o jurista brasileiro está lendo nos anos 30 isso daqui, mas, ó, não tem nada. Ele não está afirmando coisa nenhuma aqui. Por isso, é um nihilista constitucional. Ele chama, essa é a expressão que o Francisco Campos usa, é um nihilista constitucional. O Carl Schmitt é um produto do nihilismo alemão. Nesse período aqui, meio que assim, não é só o decadentismo do Oswald Spengler. Tipo, eles já não afirmam mais nada, eles não têm como afirmar mais nada, não tem mais valor nenhum. Valor espiritual, de nacionalidade, esse tipo de coisa. É uma coisa para a gente explorar, assim, essa decisão que vem do nada é um milagre também, né, como o professor Oswaldo pediu para discutir lá na qualificação e tal, mas tem esse elemento curioso, assim, né. No fundo, esse agora teu argumento aqui, esse argumento do que resta de um elemento do própria noção de constituir, né, para ele, assim, de constituir uma ordem, né, tipo, não esse cuidado dele, não uma ordem jurídica necessariamente. No limite, depois, nesse primeiro capítulo, ele fala, e você não pode confundir, como é que é? Acho que essa passagem eu achei que é aqui, ó. Como o estado de exceção ainda é algo diferente da anarquia e do caos. Anarquia não, amigo. Anarquia não. Tipo, anarquia não pode ter. Não pode ter esse trem, não. Então, esse estado de exceção que você falou, o direito que não se aplica ao caos, né, que está na sequência aí, no fundo é barrar isso. Né? Você não pode ter a ausência de forma. Né? Anarquia, né? Tipo, não pode ter. Tem uma forma aqui. Você falou da forma da igreja, né? Que ele está jogando ali no grande mídia, você falou como a teologia política e a ditadura tem como pano de fundo, acho que essa percepção, eu concordo muito, assim, a função paradigmática da igreja é justamente porque você tem uma forma política. Você tem uma forma. Não, você tem uma forma paradigmática. Não tem como você pensar, mesmo na exceção, você tem uma forma. Você olha para uma forma. Tem como encontrar. Anarquia, não. Ausência de ordem de jeito nenhum. De jeito nenhum. E esse elemento de reserva da Constituição garante que essa ordem vai aparecer. Mesmo que seja do ponto decisionista. Tá? A forma, pelo menos, como eu também percebo alguma coisa desse aqui. Mas não sei, né? É só jogando aí para vocês comentarem também. Não, eu concordo totalmente. E, quer dizer, a questão nossa, eu acho, né? Se a gente for pensar na filosofia do direito, aquela primeira frase, né, e pensar assim, por que é que que a primeira frase que o Felipe pronunciou, né? Ou seja, não existe regra pressuposta. Portanto, é uma espécie de niilismo que pressupõe, ou uma espécie de... o Alexandre procura se afastar dessa tese do niilismo, né? Ou seja, há um niilismo que pressupõe, na verdade, que antecipa a decisão excepcional, né? Por que o Alexandre se opõe a isso, né? Ele se opõe porque o niilismo entende, vamos dizer assim, que o que está por vir é o caos, né? E contra o anúncio do caos e da experiência do caos, que é isso que você está falando, Caio, só tem uma medida, né? Que é a regra, que é a excepcionalidade. Ora, essa tese do niilismo, ela fragiliza a posição do soberano, porque ele só entra como, vamos dizer, ele não entra na posição de alguém que estabelece ordem. Ele entra na posição de alguém que detém o caos. Nós temos a tendência a ser, vamos dizer assim, a não ser niilista, né? No sentido de que isso é muito interessante, assim, porque o niilismo ele
é diferente também da posição do Benjamin, que é a posição do revolucionário. Não, a gente precisa de ultrapassar essa anomia e essa condição da desgraça geral, porque é o evento revolucionário que, ao invés de legitimar o soberano, estabelece uma outra ordem, né? Então, tem um debate aí, na verdade, sobre o que antecipa a regra. Por isso que esse não existe regra pressuposta, a leitura dele é chave, né? E a leitura, por isso que a leitura do Alexandre, ela vai dizer o seguinte, olha, porque não há ordem possível sem uma posição de comando, sai do niilismo, né? Ele sai dessa discussão aí, bom, é revolução ou é niilismo, no sentido, ó, não tem nada para fazer, então vamos para o inferno mesmo, vamos todo mundo para o inferno. Porque ele fala, não, porque então tem um naturalismo dogmático aí que diz o seguinte, olha, todo e qualquer poder se organiza hierarquicamente nessa arquitetônica da posição de força que se impõe sobre os menos fortes. Então, o recurso ao naturalismo, ele se afasta, inclusive, vamos dizer assim, dessa antecipação ou nihilista ou pré-revolucionária, digamos assim, né? A nossa tendência sempre é imaginar o contexto pré-revolucionário, de crise, né? Porém, uma crise que tem a revolução no horizonte, né? Eu digo a nossa assim por quê? Porque a gente quer passar, ir para além do soberano, tá? Quem pensa essa figura, né? Agora, o Alexandre não, ele quer dizer o seguinte, olha, o soberano estabelece a ordem, a melhor ordem possível, né? Por quê? Porque toda ordem segura ela foi estabelecida nessa conjuntura, ou segundo essa arquitetura, né? Então, é por isso que interessa muito esse ponto, viu, Felipe? Você falou que, não, isso aqui não tem, é quase que um ponto pacífico. Não, não é assim não, cara, porque é aí que a coisa, que mora o demônio, entendeu? Das interpretações que virão, né? Porque a nossa interpretação, assim como a interpretação, a minha, né, que é muito baseada, ontem eu estava relendo um pouco à noite aqui o Teologia Política de Paulo, né? A minha interpretação é a interpretação paulina, na verdade, né? Que é, olha, ou é a barreira, né, o catecon, ou é o caos, né? Então, é preciso colocar a barreira. Bom, mas o que vem antes, então, desse momento de imposição da barreira, né? Esse momento, ele é niilista, no sentido de que, olha, não tem nada para fazer, então vamos mergulhar no caos, ou ele é pré-revolucionário, Benjamin, né? E no caso a gente, como a gente está muito acostumado com a leitura do Alexandre, a gente fala, olha, a gente dá como pressuposto de que, bom, é impossível uma ordem sem essa figura, né? Não, não, não é essa. Essa posição é falaciosa, né? Essa é uma posição que dá como pressuposta a soberania como o início de todas as ordens. E não é verdade isso, né? Nem historicamente, nem genealogicamente, se a gente fizer um recorte na história, né? E nem, vamos dizer assim, do ponto de vista das leituras dogmáticas, né? Da construção de uma ordem política, né? Enfim. Então é isso, Caio, assim, porque por isso que eu acho que esse ponto, Felipe, ele pode ser explorado, assim, ele é um ponto de exploração desse texto, assim. Eu estou dizendo isso porque ontem, olha só, gente, ontem eu participei de uma banca de qualificação que durou 3 horas e meia, só para vocês terem uma ideia. Porque era um texto polêmico, um texto problemático, um texto polêmico, e entre as polêmicas, o nosso colega sabia o que estava fazendo, mas ele queria fazer uma coisa, digamos, rápida no Schmitt. Ele disse que não tem nenhuma relação, voltando para os juristas, né, que querem salvar o positivismo, não existe nenhuma relação entre o Estado secular schmittiano e a teologia. Isso aí são coisas que passam longe, né, sem ter passado pelo Pedro, né, que faz o exercício de tentar encontrar esse distanciamento, tal, um exercício bem feito, né, um trabalho muito bem feito. Tudo bem que ele não consegue, mas é bem feito, né? É um trabalho muito bem feito, né?
é um trabalho que se sustenta, inclusive, né? É o seguinte, é um trabalho que se mantém. Agora, por que é isso? Porque o que o que é chave é esse momento criador da ordem, né? Esse momento criador da ordem é muito interessante como tem uma cosmogonia aí, tem uma cosmogonia que, 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 que abriga a moldura pacificadora da soberania, né? Que é uma cosmogonia, no início, você tem uma cosmogonia que antecipa, que coloca que o momento anterior é o caos, uma que o momento anterior é o nada, né? E uma que o momento anterior é Deus, é próprio Deus que põe o Fiat Lux, né? O caos é essa nossa hipótese do niilismo, né? Do momento anterior, que é, vamos dizer assim, a necessidade de imposição dessa ordem, né? E Deus que é a posição do Alexandre, né? Então, assim, olha, é necessário que haja o soberano. Quando não é necessário, não, né? Não é necessário. Então, a gente precisa saber de onde a gente parte para pensar esse momento inaugural, né? Esse ponto aí, Douglas, do Alexandre, então eu estava lembrando da fala dele na reunião que ele participou com a gente, quando ele está em um esforço ainda, né? Quando ele vai, pô, foi uma leitura interessantíssima, né? Quando ele põe o Descartes, né? Sim, Ali naquela apresentação que ele fez para a gente lá. Só que eu fiquei, né, não deu aquele dia tempo de eu cair também, a conexão estava ruim. Mas eu fiquei, depois até brinquei com o Felipe, como é que ele faz com o gênio maligno, né? Quando Deus. Porque o gênio maligno não apareceu na apresentação dele, né? Como é que quando Deus se volta contra, né? A gente, assim, tipo, como é que ele ia operar com isso daí? Quando você vai jogar o cartesianismo no meio ali. Mas sim. esse ponto, assim, uma coisa que eu, pegando o gancho aqui da tua fala, né, para pôr aí pro Felipe também, que é uma coisa que às vezes me incomoda, assim, no sentido de, às vezes, um certo. Como o Schmitt, na verdade, ele fala uma coisa aqui que aparece, assim, no discurso, está no direito mesmo, assim, né? O direito do Estado. Nesse primeiro capítulo, ele já coloca isso, né? Como se a definição de soberania, no limite, ela construísse, também constituísse uma forma de um direito do Estado se autopreservar. E aí ele se reporta à ditadura, que numa passagem, no meu livro sobre a ditadura, falar sobre a suspensão, ele faz uma. O Benjamin entra aqui, se lembrou dele, né? Entra falando sobre aquela questão da polícia, que eu falei lá, que ele, no fundo, eu acho que o Benjamin tem um argumento ali que é demolidor mesmo desse debate, assim, tipo, ó, o problema é o guarda da esquina, quando esse É, cara suspende a ordem constitucional, que é o texto da violência, né? é a crítica da violência. Aí ele meio É, que. o Ele, Gewalt. O que é o Gewalt? Você tem razão. O Gewalt é a força que ultrapassa, né, cara? que Que ultrapassa. sobra. E aqui no limite, o Roberto sempre me chama a atenção assim, ó. Ele abre falando, soberano é quem decide a exceção, mas percebe que o movimento do argumento dele é sempre tem que voltar à normalidade. Ele também decide quando a exceção acaba, né? Tipo, e isso tem um texto dele lá que é, na verdade, um verbete dele para um dicionário de política da Alemanha, está naquele ensaio sobre a ditadura. Tem textos quando em 1916 ele começou a pesquisar isso aqui, né? Esse verbetezinho assim, ele abre o verbete dizendo o seguinte: o Schmitt escreve o verbete sobre a ditadura. Eu uso muito, né, quando eu vou, como eu falar em direito constitucional sobre estado de sítio, estado de defesa, mecanismo de defesa do Estado, eu uso esse verbetezinho, que é um verbetezinho de dicionário, assim, é bem tranquilo, né, assim, para a galera ler. E mas é interessante porque ele diz assim, ó, para você pensar isso, você tem que pressupor a normalidade. O conceito de normalidade tem que estar, para pensar o anormal, você tem que ter o normal. Que é justamente esse movimento do soberano que ele está fazendo. Então, assim, o estado de exceção permanente para o Agamben, para o Benjamin, ele não é possível para o Schmitt. Tem uma hora que tem que acabar. O soberano vai acabar com a exceção, olha, ele vai decidir a normalidade, voltamos ao normal. Mesmo que esteja sob o regime autoritário ali, né? Não necessariamente suspensão total. E aí, o que eu fico... que é um dos movimentos que eu tenho digamos assim, para finalizar agora esse projeto de pesquisa que estou fazendo agora. Quando a gente fala direito do Estado, nós estamos falando do quê? Porque, então, assim, um certo, entre aspas, que vulgarmente,
como é que fala? Do ponto de vista disciplinar, direito do Estado, o povo joga assim, direito constitucional, direito administrativo, mas tem um peso nisso daqui para o Schmitt, né? Tipo, o direito do Estado para ele significa a autopreservação do Estado, que é você justificar todas essas coisas aqui, ditadura, decisão sobre suspensão da ordem constitucional, né? Meio que assim, mas e desses textos sobre ensaios sobre a ditadura, e no texto da ditadura, ele volta muito a Roma, né? Ele abre dizendo assim, acho que é nesse livro, na ditadura também ele fala, a magistratura da ditadura foi uma importante invenção da República Romana. Sabe a invenção, né? Sabe a invenção, isso, sabe a invenção da República Romana. E o ponto é, o Estado se defende de quem? Né? Tipo, do inimigo externo, da outra soberania, do pluriverso, lá do conceito político, né? A guerra do estado de natureza entre os estados, tá. Aí a gente tem estado de guerra, né? Mas o problema não é nem muito esse para a gente, né, ficar preocupado, vamos dizer assim. É a manutenção existencial de um povo. O problema é quando esse povo se segmenta, né? Quando ele fissura internamente. Tipo, e aí o Estado se defende, então, quando ele vai no texto sobre o Hobbes, ele vai falar do Deus Leviatã lá, do Deus mortal e tal. Mas essa expressão, direito, aqui eu achei a tela, aqui, ó, ele fala, no caso de exceção, o Estado suspende o direito em função de um, por assim dizer, direito à autopreservação. Os dois elementos do conceito ordem jurídica chocam-se entre si e provam sua independência conceitual. Como no caso normal, em que o momento independente da decisão pode ser reduzido a um mínimo, no caso de exceção, a norma é eliminada. Mesmo assim, o caso de exceção continua acessível ao reconhecimento jurídico, porque ambos os elementos, tanto a norma quanto a decisão, permanecem no âmbito de... Porque a decisão é um elemento jurídico por excelência para ele, né? Não a norma. Mas é essa passagem aqui, tipo, que ele está falando... depois daquela parte da anarquia e do caos, né? Tipo, o Estado, no fundo, o direito do Estado parece que então ele está se defendendo da anarquia, do caos, né? Que o Douglas estava falando aí. Que pode aparecer esse elemento que a gente está chamando muito Benjamin aqui, porque em 21 ele publicou esse texto, Crítica à Violência, né? Para o Benjamin, bom, o negócio é anarquizar mesmo ali, né? A questão é a gente anarquizar mesmo. Mas é uma coisa curiosa, assim, né? Essa questão de direito do Estado à autopreservação. Aí você tira isso, fica direito do Estado. O povo fala meio que irresponsavelmente sobre isso. Né? Tipo, acho que a palavra é essa, né? O perigo que isso carrega. Tipo, o que significa o Estado, a forma do Estado se autopreservar. Eu me lembro que o professor Jacquet deu um curso uma vez em Marília, que ele até falou assim, eu tenho que pensar, então, quais são as teorias que querem demitir o Estado. No fundo aqui, não sei, Felipe, o que você acha, mas já tem o elemento donosiano, o problema é a revolução. Né? Tipo, Claro. tipo, o poder constituinte não pode mais trabalhar na chave de demolir o Estado, o discurso revolucionário. Tem que trabalhar com essa noção da normalidade para controlar esse discurso. Né? Tipo, não pode. Né? Tipo, essa coisa não... Que é justamente o que o Donoso está vendo nesse texto que o Felipe citou. Né? Tipo, lei dos estados excepcionais. A Espanha está rachando, né? Quando ele tá falando sobre isso, o Donoso. Né? E depois ele radicaliza lá em 1849 no discurso sobre a ditadura. Né? Tipo, ó, o que está acontecendo na França lá vai acontecer aqui. Que é a comuna, né? Vai acontecer aqui. Ou a gente bloqueia Sim. isso, ou bloquear significa que vai manter o Estado em pé, né? Não tem... Mas não sei, Felipe, o que você acha disso aí? E tem o elemento que a exceção é o que não se pode acrescentar. Ela subtrai-se à Constituição geral, mas, ao mesmo tempo, revela o elemento formal jurídico específico em sua pureza absoluta, que é a decisão. O revelar aqui é Apocalipse, né? Sim. A exceção vai revelar a coisa aqui. Então, Felipe, não sei o que você... Isso que você estava comentando, cara, você vê que logo depois, no ano seguinte, ele vai publicar o texto sobre parlamentarismo e vai fazer aquelas afirmações. Né? Democracia pressupõe homogeneidade. Né? Então, aí o modo como ele vai entender depois. Isso não, acho que isso já é no prefácio, né? Então, em 26, mas tá ali na discussão, né? Como que o ponto é defender o Estado, né? Acho que isso aí é a unidade, inclusive contra o próprio povo. Então, se no interior você tiver choques, aí ele já usa esses termos aqui. Ele fala, bom, cabe ao Estado, como é que ele coloca aqui? Deixa eu até ver aqui.
aqui, é o próprio Estado que deve decidir esse conflito e determinar definitivamente o que é ordem, o que é segurança pública e quando ela é perturbada. Aqui, aí logo na sequência ele vai dizer, isso está na página 90. Na realidade concreta, a ordem e a segurança públicas apresentam-se de modo bem diferente. Isto é, de acordo com uma burocracia militar, uma auto-administração dominada pelo espírito comercial ou uma organização partidária radical que decide quando essas ordens de segurança predominam e quando elas correm perigo ou são perturbadas. Pois cada ordem baseia-se numa decisão e o conceito de ordem jurídica aplicada como algo natural também contém em si mesmo a oposição de dois diferentes elementos do jurídico. Até mesmo a ordem jurídica, como toda ordem, baseia-se numa decisão e não numa norma. E essa noção vai acompanhar ele também até no conceito político, né? Quando ele vai falar do ius belli, né? Que cabe ao Estado decidir, inclusive, quem é o inimigo. Né? A própria estipulação do inimigo público é do Estado. Acho que esse é uma constante assim no pensamento schmittiano, porque tem eu acho que no prefácio que ele faz, uma reedição do conceito político, não sei se foi na década de 50, ele meio que ele está bem mais assim, pessimista, porque ele está vendo, inclusive em termos de tratados e coisas assim, mitigar a soberania do Estado. E aí parece que ele fala, bom, agora o Estado acabou e tudo acabou, a gente já não tem mais para onde ir. Mas é isso que você estava comentando, inclusive, eu estava lembrando daquele texto, cara, é de 17, né, a visibilidade da igreja. Uhum. Tem uma parte desse texto que o Schmitt fala assim, ele está falando do cristão e tal, né, por isso que para o cristão, já que a autoridade vem de Deus, obedecer à autoridade terrena não é obedecer à autoridade ela, mas obedecer diretamente a Deus. Essa é uma passagem que eu gravei assim, puxa, olha. Isso é danoso até a medula, né? Tipo, por isso que não dá para a gente esvaziar o teológico, né? Por isso que eu decidi, assim, eu acho que depois que o Douglas comentou isso, numa fala, assim, lembro que eu falei, puxa, eu acho que é esse o caminho que a gente tem que ir para as leituras, assim, né? Como que o teológico é o que está dando a pauta, inclusive, para ele pensar essa arquitetônica, né? O modo como ele está pensando. E é sempre essa chave, agora vai passar um carrinho carrinho, tá passando os vendedores. Essa chave que o Roberto sempre chama a minha atenção, assim, que muitas vezes, Douglas, aqui parece que explora muito as frases bombásticas, né? Até o Alexandre brincou com isso, né? Soberana, quem decide sobre o estado de exceção. Aí põe lá, há um sentimento anti-romano no catolicismo, né? Que o bicho era bom mesmo para essas frases bombásticas, né? Tipo, afirma tudo numa frase. Mas esse ponto da normalidade, eu achei que está um pouquinho antes desse trecho aí, Felipe, da anarquia e tal, que é curioso, assim, né? Vai dizer, ó, uma jurisprudência que se orienta pelas questões do dia a dia, primeiro, ele afirma que soberano é quem decide sobre a exceção, né? Só que a sequência do argumento, ele já vai mostrar no primeiro parágrafo o quê? O que interessa para ele, que é o conceito limite, não é? Ele vai dizer, ó, o conceito limite, como é que é? Não é um conceito confuso. O conceito limite não é um conceito confuso, como na feia terminologia da literatura popular, mas um conceito da esfera extrema. Isso quer dizer que sua definição não se encaixa no caso normal. Então, veja, a normalidade aparece aqui já. Ele já está nesse jogo, né? O normal e o anormal. Porque lá nesse verbete, ele diz assim, para você pensar a normalidade, você tem que ter o normal. E isso é meio que parece que aqui o argumento dele é assim, ó. Para você pensar o normal, você tem que necessariamente, nem você falou, Douglas, admitir a soberania. Essa esfera que, no fundo, sempre vai se apresentar como salvacionista. Porque então, bom, isso é legal, assim, então, essa observação que o Douglas fez, para o Schmitt, ele diria, não há fora do poder soberano, não há como pensar fora disso. E aí você vê, mesmo que não sei se é velado, porque nem o Agamben, no capítulo dele sobre o Benjamin Schmitt, ele fala, o Schmitt não ia deixar escapar o Crítica da Violência naquela revista que o Benjamin publica, inclusive ele colabora com aquela revista. E o jogo deles dois ali é justamente o Benjamin pensando algo fora. Não é? E aqui ele está tentando mostrar assim, ó, aí ele vai lá, uma jurisprudência se orienta pelas questões do dia a dia, dos negócios correntes, não tem interesse prático no conceito de soberania. Por quê? Né? Está na página 92. Para ela, só o normal, de novo, volta à questão da normalidade, pode ser compreendido. E todo o resto é só uma, ele põe entre aspas, perturbação.
Então, esses conflitos aí que o judiciário fica resolvendo, isso é perturbação da ordem normal, tipo, não tem ameaça, não tem nada aí. Tipo, é coisa corriqueira. Aí vem, diante de um caso extremo, ela se sente confusa. Aí começa mesmo, tipo, o problema, né? Pois nem toda atribuição excepcional, e aqui esse ponto a Gamba explora demais, né? Nem toda medida ou ordem emergencial policial, e a polícia é justamente o elemento que o Benjamin está apontando, né? Tipo, é um estado de exceção. Nem, então, assim, aí o Alexandre falou uma coisa, acho que não sei se foi acho que foi na minha intervenção, ele falou assim, para o Schmitt, o estado policial é um estado fraco. Então, virar um estado policial, lembra que ele falou isso? Eu até anotei isso, assim, o estado policial, para ele, seria um estado fraco. Então, o Estado não pode transformar o Estado policial. O Estado autoritário dele é qualitativamente algo diferente. Né? Tipo, Quase por quê, será? Que mitiga a unidade, ou mitiga a soberania, porque ela é, pulveriza? é. Porque é justamente acho que isso que você falou, assim, tem que ter uma instância visível da visibilidade da igreja, que é o Papa lá na visibilidade da igreja, no catolicismo romano. Você tem uma instância visível de autoridade. Se você pensar o Estado policial, pode até pensar a hierarquia das coisas, mas você não, o guarda da esquina está decidindo igual o presidente da República. Tipo, parece que é esse jogo aqui. Estou dando aqui, ó. O estado emergencial policial não é qualquer coisa que vai virar o estado de exceção. Então, você tem que ter um elemento extremo. É preciso muito mais do que isso para a atribuição de um poder em princípio limitado. Isto é, capaz de suspender toda a ordem vigente. Por isso que aí o argumento que, digamos, encarna a anarquia, né, a destruição do Estado, aí você tem a possibilidade. Enquanto você tiver perturbação, por exemplo, criminalidade, esse tipo de coisa, bom, a normalidade dá conta disso. O estado fraco de polícia dá conta disso. O ponto não é esse, vamos dizer assim, que ele está falando, né? Que aí, se você põe o Benjamin no paralelo, o Benjamin está afirmando a revolução. Bom, aí você tem o caso extremo. Aí você vai precisar desse ponto de definição soberana, vamos dizer assim, da decisão, né? Não sei, eu fico... Que aí, na sequência ele já fala da anarquia, do caos, né? Como é que vai ser esse tipo de coisa aí. Esse ponto também como eu também tenho o Benjamin sempre aqui, né? Essa é leitura cruzada, né? Eu acho tipo, que ele, apesar de ele dar a resposta lá só no Hamlet Recuba, lá nos anos 60 quase, pro drama barroco, mas eu acho que tem uma leitura aqui de meio velado, assim, ele já tá falando, o que esse anarquistinha aí tá falando, rapaz? Vamos dar umas pancadas nele aí, né? Porque o Benjamin, inclusive, isso é uma curiosidade, né? O Benjamin, nesse momento, ele é muito próximo do anarquismo mesmo. Ele está muito próximo do anarquismo. Na própria biografia do Walter Benjamin, né? Ele cita o Sorrel, mas ele não está muito preocupado com o marxismo, com o momento de revolução do Marx. Ele está próximo do movimento anarquista. É o jovem Benjamin, né? 1921. Então, ele está muito próximo. Então, aqui tem umas coisas bem são curiosas, assim, né? Tipo, e aí ele começa toda aquela discussão do direito recuar e o Estado, onde ele vai mostrar contra o Kelsen, né? Tipo, quando suspende o direito de recuo, o Estado permanece. A forma Estado está ali. Porque acho que é esse ponto, não sei, Felipe, mas acho que é esse ponto. Se a forma política visível é da igreja, você falou que é um pressuposto paradigmático, você tem essa instância de poder, de autoridade, que é a visibilidade da igreja, que é o catolicismo romano, é o Papa. Você, igual me disse, se você suspender o direito canônico, o Papa não desaparece, não é isso? Vamos por assim. Vamos imaginar essa situação, né? Você suspender a ordem jurídica da igreja, o Papa não desaparece. Ele está lá. Essa instância de autoridade, né? E a função de Curioso, né? Porque ele não vai ele diretamente afirmar essas coisas, né? Mas quando ele coloca isso como instância paradigmática, aí sim está pensando essa coisa hierarquizada, igual o comentou mesmo, né? É arquitetônica do poder mesmo, né? Coisa de cima a baixo e tal, né? Isso que isso que não pode nunca perder de vista, né? Isso não pode desaparecer. Me parece que é isso, né? Que o argumento disso a gente não pode abrir mão. Se a gente abrir mão disso, aí acabou. E isso não é pensar, por exemplo, pegando o argumento do Alexandre, né? Hierarquias fracas.
Isso não é a hierarquia da polícia. Não é isso que qualitativamente isso é ruim, né? Tipo, porque resolve as situações, assim, os casos que, como é que ele falou? Perturbam a ordem normal. Você precisa de uma instância que vai ter que dar conta do caso extremo. Bom, nós vamos chegar lá no capítulo 4, né? É a donosiana até a medula, assim. Você vê como que o problema vai ser esse, né? O Schmidt, ele é diferente do Donoso, né? Porque ele esconde as coisas, né? As cartas, assim, algumas, né? Porque algumas coisas estão bem claras aqui, né? Mas outras não, né? Como ele vai dizer, bom, depois lá no capítulo, não é ruim antecipar as coisas, né? Mas quando ele vai dizer, quando o Donoso viu o que estava vindo, né? Na soberania popular, aí ele, né? Não tem mais jeito, é ditadura, né? Porque justamente a ameaça é o povo. Quando o povo aparece politicamente, é uma ameaça. E o Schmitt está nessa chave também, mas é que não usa os mesmos termos como o Donoso usava, né? Que é com muita clareza, né? Entre a ditadura do punhal e a ditadura do sabre. Né? Então, ele diz com toda clareza qual que é a opção dele, né? Mas o Schmitt não, ele... Só que eu acho que essa é a chave, eu não sei, cara. Levar a sério a leitura que ele faz do Donoso, eu acho que é o ponto, assim, porque ele mesmo diz que ó, o Donoso foi um dos autores que mais me influenciou. Isso ele diz Naquele textualmente. livro, no Carl Schmitt, lá o livro que o Roberto organizou, o último aí, o texto do Guintermast é... Cara, assim, que fantástico. Né? o Donoso Cortez é o anjo da guarda dele. Hoje da guarda. Ele chama mesmo, anjo da guarda. E aí tem uma coisa, por exemplo, curiosa, se você pensar, a gente pode pegar assim, né, como falar assim, o Schmitt não tem uma obra tão sistemática e tal. Mas quem está pegando aqui, está começando a ver, principalmente tem minhas alunas estão aí da graduação, né? A linha de, mas aqui não é aluna, né? Então é só para perceber que o pessoal está tomando contato com esses textos no começando, né? Tem uma linha de força aqui, né? Tipo, por exemplo, que vai aparecer lá em 23, situação espiritual, e o Donoso aqui, né? Como é que vai aparecer? Você falou da ditadura do sabre ou do punhal. Para o Donoso é o seguinte: a escolha não é entre ditadura e liberdade, é entre duas ditaduras. Isso também fica no Schmitt, né? Quando ele vai ler o Marx, lá em 23, e entrar no debate com os marxistas, ele vai falar assim: bom, o erro é ficar achando que a gente tem que acompanhar o Marx no econômico. O político, que é o que me interessa, não está lá no Capital. Ele está no Manifesto Comunista, ele está em outros textos que vai falar sobre a ditadura do proletariado. Ele vai falar assim: aqui o Marx está falando sobre o político, porque você tem um inimigo, o burguês é um inimigo do proletariado. Você tem a chave amigo-inimigo ali. Ele vai falar: o que me interessa é o conceito. Aí que você falou que ele mascara. Para jogar a questão do político, que ele já está interessado, ele vai olhar para a ditadura do proletariado. Aí, na ditadura já aparece, né? Em 23 ele vai dizer: a ditadura do proletariado é o que me interessa. Porque, no fundo, essa hipótese, me parece que essa hipótese do Noso está presente de novo. Você vai querer o quê? A ditadura dessa ordem aqui, ou essa ditadura aqui, que vem de baixo, do proletariado. É o que ele ali em 23 ele já está meio que mobilizando esse que parece um argumento donosiano, né? O professor Roberto me perguntou, assim, na qualificação, ele falou assim, por que o Donoso desapareceu? Né? Ele aparece em uma parte da dissertação e depois não aparece mais. Ele ficou pensando muito nisso, né? Na sua? Curioso, porque a sua dissertação? Porque o Schmitt ele começa o texto depois em 23, né? Eu não lembro agora se é no prefácio, não, mas eu acho que é no texto de 23 que ele fala: nós vivemos sob a égide da marcha vitoriosa da democracia. Acho que aqui está a diferença da coisa. O termo muda, por isso que ele vai pensar a democracia como ditadura, mas usando a democracia. Acho que é por isso que ele Na situação espiritual, ele vai dizer, a democracia é um slogan do Ocidente, ninguém pode afirmar nada contra a democracia sem se tornar um antidemocrático, é isso mesmo. Aí o que ele vai fazer? Bom, aí ele tem que velar a defesa da ditadura como se estivesse defendendo a democracia, mas é uma democracia que exclui, como ele mesmo diz, a democracia ela pode excluir, não sei o quê. Acho que é aí que está o jogo da coisa. Por isso, não é à toa que o Gilder vai chamar ele de Donoso do século XX, né? Mas desse jeito, meio que mascarando as coisas. Eu não sei, aí eu não sei, né, da gente avaliar, mas o Donoso, diferente, ele escreve como acadêmico, né, nas polêmicas. O Donoso era político mesmo, né? Foi parlamentar e tal, então ele abre. Nesse ponto foi uma coisa que
não confirmou, mas assim, o Donoso o Campos é mais parecido com o Donoso do que o Schmitt, assim, do ponto de vista da biografia, né? Mas eu não consegui achar elemento direto, assim, de leitura. Mas aí esse ponto daqui da soberania vai aparecer, porque no fundo você vai decidir. Eu estava até pensando aqui, talvez. Talvez a gente até separar uma hora, não sei, talvez o discurso sobre o liberalismo, né? Do Donoso para ler, uma hora no grupo, mais para frente, né? Mas seria uma coisa, acho que interessante, assim, que esse é pouquíssimo explorado, assim. Mas, enfim, a gente está antecipando coisas do último capítulo, porque o No último, capítulo 4, né? O ensaio que sobre. vixe, esse capítulo é bem... Opa, professor doutor Fernando, ó, recém-doutor aí, né? Tipo, Doutor. doutor agora, pela lei do E aí, império, bom dia. de verdade. E E aí, aí, Nando, meu cara? Tudo certo, pessoal? já somatizou tudo, já? Agora um pouco melhor, né? Tá bom. Mas não sei, Douglas, o que você... Cara, assim, na verdade, eu até abri aqui o meu texto do Donoso Cortez, assim, porque eu acho que é a leitura, né, na verdade, vocês têm razão, assim, esse formalismo excessivo que a gente às vezes trata o Schmitt, ele é, na verdade, uma tendência muito juridicialesca, né? E a coisa talvez esteja no nível aquém, eu não digo abaixo, mas aquém disso, que é isso aí que você tem razão, quer dizer, a inspiração dele é uma inspiração política, muito mais do que jurídica, né? E como inspiração política, ele vai lá no Dolores Cortés, que fez o diagnóstico, mas não teve a mesma acúrcia, vamos dizer assim, de formular uma saída jurídico-política para isso, né? Quer dizer, o Dolores Cortés seria mais grosseiro, dizer, ó, matem todos os socialistas, né? Nós temos que matar todos os socialistas e matar os liberais. Quer dizer, mais grosseiro, né? O que o Schmitt faz? Olha, não precisa matar. A gente precisa encontrar uma ordem do Estado, uma forma de que o Estado e a soberania se protejam deles. Então, eu acho que é uma leitura, vamos dizer assim, que ela dá uns passos anteriores da judicialização da leitura do teologia política, né? Ou da noção de soberania lá eu tendo a minha tendência sempre vai ser a de ler nessa chave, porque eu acho que começa aí essa leitura que vai, vamos dizer assim, que vai absolver o Schmitt, ou que vai, no certo sentido, pulverizar, né, os elementos mais autoritários, né, ou que vai esterilizar, né, essa veia ultra-autoritária, começa exatamente em estabelecendo que a norma se institui ou no vazio, né, ou a partir de um nada, ou porque ela é necessária, ela tem que ser instituída. Ela se institui como exceção, né, como excepcionalidade. Então, é uma norma que é a grande sacada do Agamben, né? Uma norma que se inclui saindo, né? Então, é uma autoridade que se inclui saindo da normatividade. Então, assim, começa aí, se a gente faz a leitura, aproveitar que os juristas estão aí, se a gente faz a leitura por esse viés, a gente vai acabar com o Schmitt constitucionalista, lá no Guardião da Constituição, 15 anos depois, como se nada tivesse acontecido, né? E como se esse texto não antecipasse nada. Ele antecipa, na verdade, um constitucionalista que está pensando regras, que está pensando o Estado, né? E que, na verdade, vai manifestar as suas intenções lá em 1950, com, vamos dizer assim, com o Nomes da Terra. Né? Nomes da Terra, não, assim,
A questão é a defesa do ius público europeu. Uhum. Só que a defesa do ius público europeu, ela é o quê? Ela é a defesa contra o socialismo, contra o anarquismo, contra a secularização, contra o liberalismo. Esse é o ius público europeu, né? É você legitimar o direito de conquista, legitimar o direito do nomos, né? Na arquitetônica da soberania, né? Eu uso esse termo porque eu acho que é uma arquitetônica, porque aí eu discordo um pouco do Alexandre, que segundo a qual a exceção ela ela põe uma ordem onde não havia ordem, né? Não, ela põe uma ordem onde havia alguma ordem e ela estabelece uma sobre-ordem, pumba, entendeu? Ela se sobrepõe a uma ordem estabelecida. Porque mesmo no caos, você tem uma dinâmica de ordenamento, entendeu? O caos não é a guerra de todos contra todos, quer dizer, não é a guerra do indivíduo contra o indivíduo, é uma guerra de exércitos também, é uma guerra de algum tipo de ordem, de algum tipo de comando, né? Então tem isso também, assim, a gente dá como resolvido as questões, os detalhes, que não estão resolvidos na verdade, e eles antecipam certas leituras, né? E uma leitura que eu acho que precisa ser matizada mesmo, que é essa leitura do jurista, né? Ela precisa ser matizada e aí, de acordo muito com esses leitores mais recentes, né? O Mehring, o Bedersky, aquele do norte-americano, né? O próprio Christie. Falou assim, gente, o jurista não é nada mais, nada menos do que o cara que escreve teologia política, que escreveu ditadura, que está escrevendo isso tudo. Quer dizer, o guardião da Constituição lá, ele é um guardião de uma Constituição pensada no contexto de toda essa coiseira que veio antes, né? Então, assim, precisa matizar isso, senão a gente lê o Schmitt quase que na chave de vamos dizer assim, de alguém que está trabalhando um estado abstrato, e aí entra no debate com o Kelsen só por esse viés da soberania aí. Qual é a regra que limita a política ou é a política que estabelece a regra, né? Totalmente esterilizado esse debate, né? Completamente fora do tempo em que ele se construiu. E agora que a gente está lendo lá, e os meus colegas de leitura, está aqui só o Paulo, a gente está lendo nós lemos o Hermann Heller, né? E assim, como essa leitura excessivamente judicialista do Schmitt, ela é equivocada, num certo sentido, porque ela tem um pano de fundo de discussão ali, gente, que a leitura do Hermann Heller, ela vai nos faz entender por que é que Schmitt é o Schmitt, por que o Kelsen defende o que ele defende, né? Porque é um debate assim, sabe? Que sociedade nós queremos? É mais ou menos o que a gente está vivendo 100 anos depois. Uhum. Que sociedade nós queremos? Queremos um autoritarismo escroto que vai baixar o cacete e vai acabar com a legitimidade do direito, inclusive, estabelecer o direito pela força, o Gewalt, né? Ou a gente quer uma sociedade de indivíduos livres, no sentido do liberalismo, né? Ou a gente quer uma sociedade de processo emancipatório, que é o que o Hermann Heller faz, olha, de constante processo emancipatório regulado por leis e por instituições. As leis e instituições é que, vamos dizer assim, abrem as portas para a emancipação, né? Porque sozinho não dá. Sozinho você tem barreiras que impedem, né? Então é muito interessante. Esse Mas, debate Caio, eu tem fiquei tem o livro pensando, da Letícia, né? O livro da Letícia Vita, que a gente conseguiu Sim, lá, que ela entra, ela vê os três, né? O Schmitt, o Heller e o Kelsen, né? Que é importante, assim. eu estou mas o Caio, completamente convencido dessa. eu Desculpa. estava pensando aqui a partir da fala do Douglas, e bem legal isso, né? Nesse sentido, poderia, inclusive, se contemplar a leitura do campus, né? Porque há valores aqui por trás, então. Sim, sim. A análise que o Francisco Campos está fazendo, né? A hipótese que ele está levantando o niilismo constitucional lá, né? Seria
nesse, assim, um trabalho eu estou reconstruindo o argumento do Campos, mas eu não estou totalmente convencido que ele tem razão, porque no limite a gente vai sempre ver, até depois da biografia de Schmitt, que ele meio que tem o catolicismo, assim, os valores católicos, né, em alguma medida, assim. Por exemplo, se ele fosse só se a gente colocasse, bom, é um pensador do Estado, pura e simplesmente, independente de que Estado for. Não, parece que não é à toa que depois de 33, a interpretação que ele faz do nacionalsocialismo como revolução e como está pondo mesmo uma nova Constituição, e ele diz isso no Estado do Movimento do Povo, certamente ele não faria a mesma se fosse do lado de lá, né? A revolução tivesse vindo justamente do outro lado, né? Então, é curioso isso, né? Então, que é um pouco a tese do Roberto, né? Tipo, você está falando um negócio, estou pensando em voz alta, certo? Se você for pegar o contexto ali do Campos, os católicos nem na Revolução de 30 eles entram. Essa expressão revolução é o demônio aqui no Brasil. A Revolução Conservadora, eles têm resistência, vamos dizer assim, não é que eles entram, eles têm resistência. A Revolução Conservadora não é um problema para o Schmitt, né? Se for do outro lado, a revolução pode operar, né? Tipo, o problema é você ter uma revolução que quer demitir o Estado, vamos dizer assim, né? Tipo, tirar a forma Estado, né? E aí que você falou, Exatamente. Douglas, uma coisa, esse ponto de ter os elementos aqui. Nesse primeiro capítulo já tem, né, a noção de ordem concreta, né? Tipo, ele lá no final, vou chamar a atenção para um outro ponto, já que o Felipe deixou a gente solto para mobilizar o capítulo. E aí, Douglas, esse aqui eu quero que você ajude a gente aí, porque Kierkegaard é uma coisa que eu não conheço. Por que esse protestante está aqui no final do capítulo? Tipo, nós estamos falando de um teólogo, assim, um cara que vai aparecer no último capítulo, que é o Donoso Cortês, mais forte até do que os franceses, né? E a gente sabe que ele tinha essa predileção, ele revela isso, ele escreve mais textos sobre o Donoso, né? Ele escreve livros sobre o Donoso. É o anjo da guarda, Gintermacht, que já nos ajudou nisso, né? É o anjo da guarda. No momento do problema, o Schmitt, ó, tem um anjinho piano no ouvido dele, é o Donoso, né? Tipo, não é o para Hobbes. contextualizar isso, né? O Guter, ele diz assim que um dia o Schmitt estava conversando com ele e falou assim, olha, ontem eu sonhei, ontem eu conversei com o meu amigo Hobbes, mas o anjo da guarda mesmo é o Donoso Cortês, não sei o que, por isso que ele faz essa imagem. Né? O Por isso que ele Schmitt diz colocou isso essa para ele. imagem. Mas ele cita até o problema da filosofia da vida concreta e da exceção, né? Ele cita sem falar. O teólogo protestante do século XIX que ele está citando aqui não é o Donoso Cortês, é o Kierkegaard. O Donoso é um católico, né? Então, o parágrafo inteiro é: a filosofia da vida concreta não pode subtrair-se à exceção, e é um caso extremo, mas deve interessar-se ao máximo por ele, né? Para ela, a exceção pode ser mais importante do que a regra, não por causa da ironia romântica do paradoxo. Bom, aí tem aquele texto que o Dott, né? O Jorge Dott, ele abre o prefácio lá da tradução do romantismo político, né? Que eu não sei se é uma entrevista, o Schmitt, que ele fala: chame-me de qualquer coisa menos de romântico. Né? Tipo, então você vê que o romantismo aqui já está um problema de novo, ele não admite, né? Tipo, isso tem um porquê, depois a gente discute isso, né? Mas porque deve ser encarada com toda a seriedade uma visão mais profunda do que as generalizações e as repetições medíocres. A exceção é mais interessante que o caso normal. Aí, o apocalíptico de novo, né? O normal não prova nada. A exceção prova tudo. Ela não só confirma a regra, mas a própria regra vive da exceção. Na exceção, a força da vida real rompe aquele elemento talvez de resto de constituição, né? Tipo, força da vida real, talvez o movimento de demitir o Estado, de uma mecânica cristalizada na repetição. Um teólogo protestante que provou a intensidade vital da reflexão teológica também no século XIX, também, né? Disse. Aí ele cita: a exceção, além de explicar o genérico, explica a si mesma também. E quando se quer estudar corretamente o genérico, deve simplesmente procurar uma exceção real. Ela revela tudo com muito mais nitidez do que revelar, né? Apocalipse e tal, do que o próprio genérico. Com o tempo, podemos nos entediar com o eterno discurso do genérico, mas existem exceções. E o eterno discurso, aqui eu consigo perceber o seguinte, Douglas, mesmo não conhecendo Kierkegaard, mas aqui por que ele mobiliza isso? Porque o romantismo é o problema do eterno discurso, que depois ele vai vincular ao liberalismo, vai dizer, ó, o romantismo é, na Alemanha, o último capítulo, né? O que ele vai fazer lá? Ele vai diferenciar os filósofos de Estado da Contra-Revolução dos românticos.
Por que o romantismo cabe? Porque ele fica nesse eterno discurso aí de um sujeito ocasionalista, né, que não decide nada, né, tipo, que fica ali naquela coisa, se não conseguirmos explicá-las, então não conseguiremos explicar o genérico. Normalmente não percebemos a dificuldade, porque imaginamos o genérico não com paixão, mas com confortável superficialidade. Mas a exceção, ao contrário, imagina o genérico como uma paixão enérgica, né? Então, assim, eu não conheço o Kierkegaard, né? O Franz Mar conhece, né, Felipe? Nosso amigo lá que tem em São Paulo, lá, que ele estudou o Kierkegaard no doutorado e tal. Eu meio que assim, eu sei que é o Kierkegaard que ele está citando aqui, mas eu não. E aí, Douglas, não sei se também você conhece Kierkegaard, mas ajuda a gente nisso aí. Né? Porque tem o teólogo da antiteologia, que é o Bakunin. Aí tudo bem, a gente consegue ver o combate ao anarquismo, né, tal, o problema do anarquismo. Mas ele, no primeiro capítulo, como o Felipe falou, né, o capítulo 4 é um texto apartado que ele incorpora. Aí é onde aparecem os católicos, aparecem todos os católicos, pelo menos os três que ele mobiliza mais. E o protestante já apareceu aqui falando da exceção, antes do Donoso, né? No mesmo período, né? Século XIX também. Tipo, isso é interessante também, né? Deixa eu abrir aqui, cara. Não, porque tem o Kierkegaard tem aquela grande. Ele tem dois textos que são textos indicativos, né? Isso, na verdade, essa aproximação, ela é sempre uma aproximação, vamos dizer assim, ela é aquela aproximação que é difícil de fazê-la analiticamente, né? Por quê? Porque diferente do Hobbes e do Baudin, quando o Schmitt vai fazer uma análise mais rente ao texto dos dois, do Kierkegaard, né? A gente tem primeiro a interpretação do milagre, né? E é muito interessante porque de fato, né? Kierkegaard, quando faz vamos dizer assim, no momento em que ele vai fazer a interpretação dele acerca do que é o milagre, né? É algo muito parecido com o que o Schmitt fala vamos dizer assim, do evento excepcional, né? Da exceção como evento possível, não pressuposto, mas que, uma vez posto, ele tem razão de existir, né? Porque o milagre, a lógica é a mesma do milagre, entendeu? O milagre não é um evento pressuposto, porque todo evento pressuposto ele entra na lógica da potenciato, ou seja, como se o milagre fosse um evento potencial que, por alguma razão ou outra, ele entra em atividade. Esquema do Aristóteles chapado, né? Sendo muito rasteiro, digamos assim. Mas o que é o milagre, né? Aí a interpretação dos milagres tem várias, né? O milagre como prova da existência de Deus, o milagre como a extensão do poder de Deus, várias interpretações do milagre. As principais delas, Santo Agostinho. O que faz o protestantismo? O protestantismo, na sua intenção iconoclasta, digamos assim, né? Acabar com os santos, acabar com as imagens, essa ideia dos santos como exemplos, figuras exemplares, né? Da ideia de uma adoração a Deus e tal, e de uma dedicação a Deus. O que fazem os protestantes? Os protestantes tiram o milagre do horizonte. O milagre deixa de ser algo que tem importância no contexto do cristianismo. O que faz o Kierkegaard? O Kierkegaard ele reintroduz o milagre, né? E é muito interessante porque ele tem uma personagem, né? Um personagem do Kierkegaard, e a gente estudou isso, e o grande, tinha que estar aqui o nosso grande Carlos, que foi me orientando, né? E vocês conhecem o Carlos. O Carlos, ele conhece muito por dentro, ele estudou essa questão do milagre, né? Porque o milagre, ele é quase que vamos dizer assim, uma impossibilidade, mas que
essa é uma impossibilidade que tangencia com o possível, né? Por quê? Porque não existe uma necessidade na ordem daquilo que é anterior ao milagre e ao momento de efetivação do milagre, né? Então, vamos dizer assim, uma, tem um ceticismo pressuposto aí, porque pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma vez que acontecido o milagre, ele é perfeitamente justificado e perfeitamente explicável, né? Porque ele não é da ordem da possibilidade, ele é muito mais da ordem da impossibilidade, mas ele é da ordem da existência, vamos dizer assim, do arco das existências, daqueles elementos que podem existir, ele pode vir a ser, né? Então, o que faz a moldura da excepcionalidade? Estou usando esse termo demais hoje, porque eu usei demais ontem, ainda está na minha cabeça. Mas, assim, a excepcionalidade schmittiana, ela não pertence à dinâmica da relação entre potência e ato. Porque isso é, digamos assim, a suspensão da ordem nas ditaduras, sabe? Isso é a ditadura. A ditadura tem como pressuposto, né, a suspensão. O Schmitt está falando de algo mais radical, né? De algo de uma ordem que ultrapasse muito a ditadura, né? E ultrapasse muito, que a ditadura é o Orbán, né? Que toda semana declara um regime excepcional sobre um regime excepcional sobre um regime excepcional. Isso é a ditadura, né? O milagre e a exceção soberana do Schmitt é outra coisa, né? É o Patriot Act, né? O que é o Patriot Act lá dos Estados Unidos? Olha, não há mais limites legais, não há mais fronteiras que os Estados Unidos não possam entrar, não há mais cidadão que não possa ser vigiado, não há mais lugar que não possa ser auscultado. Ou seja, você rompe todos os limites, entendeu? Não é só a Hungria pobrezinha lá no meio da... E linda, né? Pobre e linda, no meio da Europa. Não, é o mundo inteiro. Você suspende tudo, está tudo suspenso. Então, o nível de radicalidade é muito maior, né? Mas ele não é no nível da potência, né? Não é potência e ato, né? É uma possibilidade, digamos assim, quase do intangível, né? Mas uma possibilidade que, quando se realiza, ela está na ordem, né? Está no escopo da ordem soberana que se estabelece ali. Então, uma coisa mais ou menos assim. A gente teria que ler um texto, então, bibliografia, né, do Kierkegaard, para quem quiser trabalhar o Kierkegaard, né? Eu já trabalhei esses textos muitos anos atrás, quando eu estava entendendo o Schmitt, né? Então, por exemplo, é um texto do Kierkegaard que tem tradução em espanhol. Eu já vi essa tradução. Eu vou ver assim, que se chama O Instante, que vamos dizer assim, que em português, eu não sei como em português ela seria traduzida. Deixa eu ver aqui. Se em Esse texto que português. ele está citando aqui, Douglas, eu acho que não é que tem essa tradução em espanhol? Essa passagem é É, do texto, é né? um instante? Eu acho que eu acho que eu tenho esse texto em PDF. Eu acho que eu encontrei esse livro em PDF. Então você já libera para a galera, porque esse texto, ele é um texto fundamental para a gente entender exatamente, porque no Migalhas Filosóficas, qual a dificuldade do Migalhas Filosóficas? Que também está traduzido para o português. Migalhas Filosóficas, esse tema aparece, mas os Migalhas Filosóficas são excertos, são quase que Uhum. aforismas, ou muito o que o Adorno escreve, né? São excertos, assim, são alguns fragmentos, e aí é mais difícil. Mas esse texto, O Instante, ele é um texto muitíssimo interessante, assim, porque aí a gente entende, é óbvio, né, que assim, é uma leitura. Isso aqui eu que estou falando, eu li isso tem 20 anos. Eu estava terminando a minha tese, tem quase 20 anos, né? Se brincar, não, já tem 20 anos, porque foi antes de terminar a tese.
Já tem 17 anos que eu terminei minha tese, então foi antes. Então, assim, é uma leitura daquilo que eu entendi na época, né? Porque eu estava com dificuldade para entender, mas como que essa não é uma relação potência-ato, né? Então, é porque na ordem do milagre, né? E o texto do Kierkegaard, ele vai trabalhar exatamente, ele vai retomar, né, essa possibilidade, digamos assim, né? Porque ela, no fundo, é paradoxal. Por que é paradoxal? Primeiro porque a gente só pensa a existência em função da potência de existir, né? Ou seja, essa é a nossa, vamos dizer, essa forma nossa de pensar aristotélica desde sempre. Ou a forma platônica, né? O que veio a ser veio porque era uma forma ideal, de alguma forma, saiu de Deus, saiu de algum lugar. Um demiurgo teve que colocar a gente aqui dentro, né? Ou é a potência. Então, nós somos potencialmente existentes no espermatozoide, que era potencialmente existente em outro espermatozoide, e assim vai até chegar à causa primeira de todas as coisas, a moldura aristotélica, né? Eu não quero usar o termo moldura, mas eu não consigo usar. O que que faz o Kierkegaard? Ele reconstrói o conceito de milagre numa perspectiva que está isenta de Deus, né? E isso é muito importante para nós, assim, para nós, eu digo, para quem estuda a filosofia, porque, vamos dizer assim, explica a ocasionalidade, né? O evento, né? O evento inexplicável, né? E isso é muito importante. Se você achar o seu texto aí, já distribui para o Ah, pessoal, porque ele é muito, ele é fundamental, cara, assim, da gente ler, assim, vou para procurar. entender. Eu acho que eu tenho esse texto, sim. Deixa eu ver aqui se eu tenho no meu arquivo grande, ele está ligado no computador, porque ele é fundamental. Eu queria esse trecho aqui, do que você está falando aí, do como Kierkegaard vai reabilitar a questão do milagre aí no protestantismo, né? Porque o texto A em primeira linha, a dinamarquês, primeira linha interessa demais a ele, né? Porque vai dizer, ó, a exceção, além de explicar o genérico, explica a si mesma também, né? Tipo, isso, então, explicar o genérico, depois vai entrar no restante do parágrafo ali, nesse texto que ele está citando, é explicar o normal, né? Ela exatamente, a normalidade. mas Exatamente. ela não precisa da porque tudo, na verdade, se a gente for perceber, esse trecho aqui é um resumo desse parágrafo, desse capítulo, porque o normal só existe porque a exceção, né, explica tudo, né? Tudo que ele Isso. falou está sintetizado aqui. O que é curioso, né, é que ele aqui já dá uma nesse trecho também tem uma parte que interessa para ele, né? Ele se apropriando, criticar os românticos, né? Um eterno discurso. E aí tem um indicativo aqui para mim que sempre me chamou atenção é nós podemos nos cansar da normalidade. E aí, Felipe, né, tem um trecho que até coloco na nota de rodapé, que no meu trabalho, que é o Ernst Junger falando como a geração dele tá cansada da segurança do período guilhermino, como eles encararam a Primeira Guerra com entusiasmo. E aí, a Primeira Guerra Mundial, é a exceção. Ela se mostra como algo totalmente excepcional, né? E como a geração deles, dos alemães dele, a geração de 10 ali que eles falam, né? Viram com muito entusiasmo. O Ernst Jung vai dizer lá no Tempestade de Aço assim, nós íamos para a escola, nas carrocinhas, tudo era muito seguro, né? A vida, assim, muito normal. E isso era cansativo. Aí, o que é curioso aqui, assim, imaginamos o genérico não com paixão. Aí a sequência que da citação é, mas a exceção, imagine genérico com paixão enérgica. O elemento o Ernest Jung vai chamar de mobilização total, né? O elemento de mobilização para o enfrentamento já está aqui também, esse que você falou, Douglas, dele dar os indicativos já do que vai interessar para ele depois desenvolver. E como que ele recorta uma citação de um teólogo que ele nem cita o nome, que tem todos os elementos que ele explica esse capítulo e ao mesmo tempo dá um indicativo do que vai ser linhas de força do trabalho dele, assim, né? Tipo, depois, né? Essa questão de
a vida concreta, justamente o confronto político do inimigo que te ameaça existencialmente. Você vai enfrentar esse cara com paixão. Ele vai te tirar daquele ocasionalismo romântico, como ele vai dizer no romantismo político, meio que Isso. aquela vida modorrenta em que você... O Pedro fala até, quando ele falou com a gente lá, eu não assisti no dia, mas assisti depois, né, no grupo da PUC, que o trabalho de Schmitt não serve para a vida normal. Porque ele precisa desse enfrentamento. Mas aí quando você fala o que reabilita o milagre aqui, ele está falando, né? Essa exceção que, porque no fundo ela explica a si mesmo. Vai chegar uma hora que nós vamos nos cansar dessa vida modorrenta aí, dessa vida totalmente segura. A gente busca isso, é o que você falou, é paradoxal, a gente busca isso, segurança, previdência, não sei o quê, só que no limite chega uma hora que a gente se cansa disso. Às vezes precisa de uma guerra. A gente vai travar uma guerra, seja pelo motivo que for, né? Tipo, pelo menos é a forma como quando eu volto nesse texto, eu percebo que ele tentando mobilizar o Kierkegaard aqui, mesmo eu que eu não conhecendo nada do que. Eu achei esse texto, acho que o Paulo falou para eu mandar o texto do Francisco Campos, né? O direito constitucional. Acho que o Felipe deve ter até fácil aí já, eu mandei os arquivos do PDF, né? São os 2 volumes que o Filipão deve ter fácil aí para mandar. Se você puder, Felipe, já mandar lá no grupo, que o meu tem que mandar para. Ele tem já os 2 volumes de direito constitucional, que ele. Aí depois eu passo lá no grupo porque como é uma coletânea de pareceres, Paulo, tem alguns que ele vai discutir essa questão Weimar, Schmitt, né? Não só o Schmitt, o Kelsen, o Anschutz, o Hermann Heller acho que não aparece. O Jelinek, ele vai discutir com os juristas alemães lá do período, né? Fez esse corte. Aí, Filipão, Já mandou lá? já mandou. Então, a rapaziada que mexe com os russos aí é terrível, né? Olha lá, já apareceu o do Kierkegaard. Daqui a pouco cai os do Francisco Campos lá também. Então, não precisa nem eu procurar Então, agora. seria interessante a gente ver, encontrar algumas passagens. Deixa eu ver se eu abro ele aqui, porque é muito que a gente estava falando, cara. Assim, é muito, cara. Então, por isso que eu te falo, sabe? A interpretação do... Desculpa, cara, eu te interrompi, Não, mas não, eu não, tô... Douglas, é isso mesmo. É o que eu respondi o Paulo, era isso, assim, só para pegar esse trecho que agora o Felipe provocou nessa leitura do Campos, assim, que é uma coisa para a gente explorar. O Campos vai falar disso, assim, que você mobilizar emoções, a época trágica dos tempos de transição. O Campos é terrível também na linguagem. Você mobiliza a emoção. Tipo, você vai afetar o irracional pela emoção das massas, você vai mobilizar. E isso aqui tem muito... O curioso agora é explorar um pouco depois isso aqui, esse argumento francês. Até eu já falei para o professor Argemiro para a gente escrever um artigo cortando esse trecho do Francisco Campos, né? Essa coisa do niilismo constitucional. Eu e o Argemiro depois falou, tá bom, Caio, a gente vai escrever, mas agora termina a tese, né? Aí a gente vai explorar esse argumento do Francisco Campos. Então, isso aqui é muito curioso. Assim, o que é esse? Porque no diagnóstico, se for pegar o Ernest Junger aqui e o Schmitt, né? Essa vida modorrenta ela já não tem mais valor. Assim, tipo, o romantismo, ele transforma a vida, uma subjetividade ali que não... ocasionalista, como ele vai dizer, não expressa um valor nacional, uma coisa, né? Com aquela coisa do enfrentamento e tal. Eu não sei até onde o Campos tem toda a razão, né? Onde o Schmitt se demitiu de tudo, que o Felipe falou. Pode ser que ele afirme em outros textos, né? O Francisco Campos não viu. Mas é coisa, por exemplo, é tarefa para a gente continuar, né? Fazendo aqui, como é que o Francisco Campos está lendo. Sim, É uma coisa que sim. até o professor Admir pediu para mim assim, Douglas, assim, se abre sua conclusão dizendo que o Gargarella errou. Tipo, isso agora você vai afirmar a conclusão. Tipo, ele não leu o Francisco Campos inteiro, ele nem conhece esses textos do Francisco Campos. Né? É visível que ele não conhece. Sim, sim. Então, assim, Eu acho que são esses exageros, né? Não, é como se ele tivesse a obrigação de entender tudo isso também, né? mas assim, esse ponto do Kierkegaard, o Douglas, era uma coisa que agora você falou essa questão do milagre, de fato, né? Ele fala do milagre aqui no texto ainda, mas eu não, por exemplo, eu não sabia que o Kierkegaard estava reabilitando essa noção do protestantismo. Tipo, Sim, sim. Então, e isso é completamente, isso é decisivo na interpretação sim, que se sim, faz, porque é uma forma, vamos dizer assim, de você entender, de você repensar o que está antes, sabe? O que está antes do evento máximo, entendeu? uhum, Porque o que está antes do evento máximo, eu disse para vocês,
Ou é o caos, que é a moldura grega, né? No início era o caos, né? Ou é a moldura, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, que é, no início era o nada, né? Aí veio Fiat Lux, ou é a moldura cristã do Novo Testamento. Deus é o princípio de todas as coisas, né? Paulina e aristotélica, né? Então, nós ocidentais, a gente lê, né, o instante anterior, por isso que se chama de instante, como dentro dessas três chaves. Eu não sei se é o que faz essa diferenciação, viu? Eu não tirei isso do nada. Eu posso estar falando aqui coisas do Kierkegaard, sem saber, assim, porque eu não me lembro mais desse texto. Mas, com certeza, ele está falando exatamente desse evento, desse momento em que algo se faz, entendeu? Isso eu tenho certeza absoluta, né? Uhum. E aí, esse momento, ele não se produz aleatoriamente, embora o que está anterior a ele não está posto ainda, né? Uhum. Porque do caos não se cria a ordem, do nada também não se cria a ordem. Portanto, de onde que vem a ordem, né? Essa que é a questão que ele vai enfrentar, que é muito interessante, né? Bom, peraí que eu tô mandando eu lembrei que Caio, o eu amigo, acho que eu não tenho o volume 1 do Direito Constitucional. Mandei o volume 2 lá. eu tô mandando aqui, Felipe, eu tô mandando todos que eu lembrei que a Patrícia, amiga minha lá do doutorado, ela que me mandou, né? Ela é servidor do STF. E aí eu tô mandando lá, Felipe. Peraí, todos que ela me mandou. Eu não sei se peraí, acabei de mandar. Todos, eu lembrei que tá no WhatsApp aqui, né? Porque ela me mandou pelo WhatsApp, né? Então eu mandei os 4 que eu tenho aqui, acho que deve ter o repetido aí, mas depois vocês dão uma olhada aí que o Paulo pediu, Thaís, do Francisco Campos. Aí depois eu mando quais são os que eu identifiquei, né? Os capítulos ali, que são pareceres, na verdade, dele, né? Aquela coisa, né? O cara, para dar um parecer, Douglas, prático, era uma peça de jurista mesmo, o cara estava dando parecer em processo. Ele entrava no debate da República de Weimar. Nossos amigos aí que estão na prática judiciária, imagina se você escrever isso hoje com um juiz, hein? Como é que fica? Eu fico pensando como é que esses caras iam enfrentar o Francisco Campos num processo, assim, né? Tipo, vocês vão ver o negócio, assim. Inclusive, ele toma um cuidado, né? Como o juiz não pode, ele tem que ler o vernáculo, ele põe no alemão, aí depois ele traduz para sua excelência, né? Ler o trecho, né? Pra poder acompanhar. Mas aí, Paulo, depois eu te passo certinho quais são os que eu identifiquei que ele entra nesse debate aí de Weimar com Kelsen, com Schmitt. Ele bate, assim, aquela coisa. Ele bate com luva de pelica, mas ele bate no Schmitt. Tipo assim, não é um leitor acrítico, não. Tipo, fala, o grande constitucionalista, vocês vão ver, ele fala mesmo, assim, o grande constitucionalista, que não sei o quê, mudou a história do direito público. Ele reconhece Schmitt. Só que depois ele começa a dar umas pancadas no Schmitt lá. Como o Fernando, a gente conversa na faculdade. O Schmitt não é autoritário o suficiente para o Francisco Campos. E o Fernandão me convenceu que a minha tese vai afirmar o seguinte: os alemães são arrogantes demais para reconhecer que o Carl Schmitt é o Francisco Campos deles. Tipo, o Campos é. Olha lá. O Campos é bem mais perigoso assim, do que o Schmitt em alguns pontos. E pensando agora do porquê, eu sempre fiquei questionando também por que ele cita, termina esse primeiro capítulo com essa passagem, né? E talvez é uma pista para a gente do peso que a discussão teológica tem, Tem, para né? ele. Você vê, ele citar um Por isso, protestante ainda, né, velho? Tipo, o Douglas ajudou a gente aí a ver, que eu não sabia. inclusive para as discussões que vêm posteriormente, né? Vão tentar esvaziar justamente esse elemento e apostar só no não é o jurista que está só lidando com isso e esquece completamente o É a teológico. tentativa dele mesmo, né? Quando ele está lá no ex-captivo de Salles falando, ele fala assim: no limite, eu sou um professor de direito constitucional, eu sou um jurista. Mas aí tem que ver que é o cara tentando se demitir da participação dele também das coisas, assim, né? Tipo, meio Isso, que mas aí Fernando Henrique Cardoso, esqueçam o que eu escrevi, né? Tipo, é meio que isso, assim. mas é o jurista, como é que é? Como diz o Taubes, né? Que pisou no solo ardente, da qual os Pisou no teólogos solo já não queriam ardente que mais. os teólogos já não pisavam mais, né? Tipo, esse indicativo do Taubes, né? É fundamental também. Tipo, ele é o jurista que pisou o solo ardente que os teólogos já não queriam mais pensar o problema do inimigo último,
né? Tipo, e ele fez isso, que é o Karl Taubes vai falar, que nós vamos chegar lá no capítulo 4. Esse é o, por Taubes, o capítulo 4 é o principal capítulo da teologia política. É o mais Sim. obscuro e é o principal capítulo. Porque é ali onde Schmitt está mostrando as digitais dele, tipo, onde ele está buscando referência. Ele está buscando os caras que estão fazendo o enfrentamento dentro do direito constitucional. Ele está buscando um ancorador da teologia política para falar sobre Constituição, que é todos os três, no fundo, não são teólogos, né? Por isso que ele não usa a expressão teólogo com eles. Isso é importante. Ele chama de filósofos de Estado da Contra-Revolução. Isso não é uma opção vulgata dele. Nenhum dos três são teólogos. Nem o Donoso Cortez, nem o Demetrio, nem o Bonal. Eles são juristas também. Constitucionalistas no limite, mas que buscam referência na teologia. Né? Tipo, então, isso é importante. Mas nós vamos chegar lá, né? Antes ele vai ter que bater no Kelsen, bater em tudo. Sei, gente, já é 12h20 já, né? Como é que a gente faz? Alguém quer falar o segundo capítulo na próxima? Bom, nós já somos um pouquinho aqui, né? Qualquer coisa a gente manda também no grupo lá, né? Deixa eu só mostrar uma aqui, olha, de onde eu tirei essas coisas que eu estou falando, eu não estou doido. Página 20 do Instante, deixa eu só transmitir para vocês. Uhum. Como é que eu transmito? Posso share screen? Eu posso... Deixa eu ver. Eu não sei. Como é que é, Felipe? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu coloco aqui. Tá? Eu só abri o meu. Na página 20 e... Página 20. Vai lá na frente, do Instante. Deixa eu só tentar projetar aqui, que eu acho que... Olha o título. Acerca de si, isso deve ser dito, e como se instala o decisivo. Ou como se instala o decisivo. Dá para agora, eu ativei a paradinha aqui, vou usar para você... Tá. Então, eu vou share my screen aqui. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo. Vamos ver se... Vocês estão vendo? Agora sim. Agora abriu. Então, abriu. Caiu. É o seu, né? Isso. Mas não está aparecendo. Então, esse está na página logo no início. Olha. Aí, pronto. Acerca de si, Oi? isso deve ser dito, ou como se instala o decisivo. A objeção que é formulada quando estabelecida é decisiva. E aí, assim, olha, são essas que como que se instala a decisão. Veja só qual que é a questão. Mas, no meio, eu me lembro, assim, o Kierkegaard vai falando do fato de ele ser namorado, do amor. Na verdade, ele escreveu para uma revista isso. São ensaios escritos para uma revista, né? Se eu não me engano, a revista se chama Instante também, tem alguma coisa próxima disso. Mas é aí que aparecem essas questões, entendeu? Assim, como que se instala o decisivo, né? E aí, é uma questão schmittiana fundamental, né, cara? Fundamental. É por isso que o Kierkegaard, ele entra, porque o protestantismo, essas questões, elas não são questões para o protestantismo até o Kierkegaard. Existência, o existir, a condição de existência no mundo, o paradoxo, né, entre crer e não crer, né? E por quê? Porque tudo é necessário, está na ordem do necessário, né? E a decisão, ela não está na ordem do necessário, ela é uma irrupção naquilo que parece o necessário, né? Que é o necessário aparente. Então, ele é um protestante, digamos assim, muito considerável, né, no interior do protestantismo, como uma espécie de agnóstico, de ateu. Essas coisas todas foram já ditas sobre o Kierkegaard. Né? Mas a coisa, vamos dizer assim, que mais consistente, né, da crítica que o protestantismo faz ao Kierkegaard é que ele foge da tópica do protestantismo. Né? Por que ele foge da tópica? Ele foge da tópica dogmática.
Então, Abraão, por exemplo, quando fica em crise entre matar ou não matar o filho, né, é um teste de fé, mas é um teste de fé porque é uma crise que ele tem em relação à fé, porque é uma crise, portanto, tem um ceticismo que paira sobre Abraão, né? Então, ele introduz essas reflexões filosóficas do interior de uma tópica dogmática do protestantismo, né, que foge completamente da tradição protestante. E com relação a esse tema, né, que é o tema decisivo, vamos dizer assim, do aparecimento da escolha decisiva, né, ela vem da interpretação que ele faz também. Se eu não me engano, gente, eu posso estar enganado, porque eu não me lembro mais do texto, mas se eu não me engano, ele vai retomar o problema do Abraão, vai retomar um pseudônimo dele, que é o pseudônimo do ceticismo, aquele que não espera nada, aquele que está distante e que descrê da possibilidade de que algo ocorra, mas algo ocorre, né? E esse algo que ocorre é um momento decisivo, um momento que irrompe, digamos, totalmente imprevisto, né? Então é isso aí que vai ter no texto. Bom demais. E é interessante, né? Porque esse tema do milagre volta depois, né? Lá pelas tantas, nesse livro, o Schmitt vai dizer, bom, o estado de exceção é tal qual o milagre, né? É patologia, mas... A teologia, É. Bom, o Fernandão já falou que faz o segundo capítulo, então, ó, pro próximo, o Nando já pôs aí. Acho que era isso, né? 12h20. Tomar aquela gelada agora, né? O doutor Fernando Almeida, né? Cara, doutor, né, Douglas? Você tem quase 20 anos de defesa, o homem tem um dia. Nem um dia, hein? Tem 20 horas. Fernando, você já conseguiu dormir ou você ainda está defendendo a tese? Não, depois de sair com o Caio ontem, que ele não tem limite, né? Daí é óbvio que deu para dormir, né? Esse negócio de limite com Schmitt não funciona. O caso limite não é um caso confuso. O limite é o não limite é o que importa, né? Isso que ele foi embora antes. Porque é o seguinte, Douglas, o nosso camarada, olha lá, Nando, você ainda vê, cadê o da barba? O outro da barba, o Viking. Bebeu igual um Viking ontem lá comemorando sua tese, o Piratelli, Rodolfo. Cadê? Não, eu vou entrar amanhã, Caio. Vou dizer ele que vai jogar bola hoje. Eu duvido, o homem deve estar igual a pedra lá na casa dele, lá, tipo. Eu comecei a tomar umas águas de Miguel e o Viking lá assim, ó. Só faltou rachar uma asa de pterodátilo, assim, morder, assim, tipo. O bicho eu vou mandar uma mensagem pra ele agora. Assim, ô da barba, e aí, velho? Você vai entrar na reunião, não? Tipo, eu vou. Ele falou, eu vou entrar. Tô indo. Vai sim. Tô indo. Ele tá vindo. Acho que ele não chegou na casa dele, deve estar no bar ainda, tipo, deve estar chegando na casa dele. Agora, o Roberto, eu não sei, mandei mensagem para ele, mas ele mandou mensagem perguntando se estava tudo certo hoje, mas não sei o que aconteceu. Sei lá. Ele estava no pós-doc lá, no programa lá da Federal Fluminense, não sei o que é. Beleza, gente, é isso aí, Nando. Então você fica com o segundo capítulo aí, para o próximo. Aí nós vamos dividindo assim, quem quiser já fazer o 3 e o 4, vocês já vão pensando aí. Sim. Quem quiser apresentar aqui no grupo é solto, assim, não fica, né, tipo... Eu acho que é melhor fazer desse jeito, né? Cada reunião, um capítulo, não sei, já que a gente tirou esse, fazer com calma mesmo, né? Fazendo porque é isso, né? Curtinho mesmo, assim. Curtinho, mas é isso, né? Só essa última citação do Kierkegaard aí dava a reunião inteira, tipo, né? Pra gente usar e tal. Mas acho que é legal fazer assim, né? Vai fazendo um de cada vez aí, o pessoal vai apresentando. Beleza? Beleza. E, pô, você esqueceu de gravar, né? Ah, não, a internet estava bem ruim, cara. Se eu colocasse para gravar, provavelmente eu ia cair. Mas... Não, beleza. Tranquilo. Fica cool. Mas, gente, leiam lá, a página 20, esse capítulozinho da página 20. Tá. Como se instala o decisivo. Tarefa também. Beleza. Obrigadão. Gente, valeu. Falou, gente. Até mais. Valeu, Caio. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. É. Bom final de semana.